Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Eu me chamo Anderson. Eu me chamo Fabiana. Nós temos 18 anos de casados. E um filho, Gabriel. Nosso amado Gabriel. Pois bem, meus irmãos, nós somos paroquianos da Catedral, nossa amada Catedral. Hoje nós estamos aqui em família, celebrando com vocês essa primeira noite da Semana Nacional da Família. Hoje nós temos o tema Família e Matrimônio. E queremos com vocês conversar um pouquinho sobre o que é família, o que é matrimônio, o que a igreja nos ensina. Para isso nós precisamos abrir um pouquinho os nossos corações, pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Nós não estejamos sozinhos nessa caminhada. Rezando, cantando, nós pedimos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, amados, nosso tema, como eu já disse a vocês, a formação de hoje é família e matrimônio. E nós começamos a entender o que é a família, o que é o matrimônio. O matrimônio é o lugar da formação da família. Sem o matrimônio, não existe família. Existe um ajuntado. Mas o matrimônio é o lugar santo, o depósito santo, onde casais que se amam, na bênção de Deus, formam família. A família é o reflexo do amor matrimonial. Algo que nós precisamos colocar nas nossas cabeças nesse tempo tão difícil que nós passamos, onde cada vez mais as famílias elas são deixadas de lado. A família tradicional, a família que traz para dentro de si a presença de Deus. Então, o matrimônio é o lugar da formação da família. Sem a presença de Deus, sem a graça deste sacramento, a família ela se quebra, ela não existe. Nós não falamos dessa verdade. Família sem matrimônio é algo que não existe. Então, o matrimônio ele está intimamente relacionado com a pessoa de Jesus. Tudo que nós partimos e partilhamos dentro do sacramento do matrimônio é para Jesus que nós olhamos. E é uma vontade de Deus. Tanto que para isso nós vamos começar essa pequena formação lendo um pequeno trecho de Gênesis no capítulo 2, que Fabiana vai ler agora para a gente. Nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o assunto. Javé, Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma companhia, que lhe seja recíproca. Então, Javé, Deus, modelou do solo todas as feras do campo e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo
ficou com o nome que o homem lhe deu. Foi o homem quem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todas as feras do campo. Mas, para o homem mesmo, não encontrou companhia que lhe fosse recíproca. Então, Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Em seguida, tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois, do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher e a levou para o homem. O homem exclamou: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui desde o início nós já começamos a notar os traços deste plano de Deus para a vida dos homens. Já na criação, no poema da criação, nós encontramos o que Deus quer para a humanidade. Que o homem não esteja só. E para isso Deus faz a sua companheira. Interessante que desde os primórdios da nossa igreja, os padres da igreja já entendiam que a narrativa da tirada do osso, no sono, no torpor que Deus dá ao homem, ser um osso lateral, é um osso que não está na cabeça, que não forma uma mulher querendo ser superior ao homem, nem também o osso dos pés, onde o homem tente a ser superior à mulher. Não, o osso é lateral. E os primeiros cristãos já entendiam que nessa passagem Deus dizia: mulher, você é companheira. No sacramento do matrimônio, a mulher e o homem são companheiros. Ambos se amam. Por que se amam? Porque o elo que dá liga a esse sacramento é Deus. O sacramento é um sinal visível de Deus. É Deus que está no meio do homem e da mulher, que faz a ligação entre este ser, um gênero masculino, um gênero feminino, onde eles se unem e juntos são santuários da vida. São João Paulo II gostava muito de dizer que a família é santuário da vida. E o que é um santuário? Bem, a junção de duas palavras. Santo com ário. Santo precisa dizer algo que é santificado, que pertence a Deus. Ário, do latim, um lugar, um espaço, algo determinado, um espaço de reunião. Santuário. É um santuário da vida, pertence a Deus, é sonho de Deus. Eu dizia no começo que o matrimônio é o lugar da formação da família. É a partir do sacramento, da bênção de Deus, que a família é formada. Família que vai ser chamada ao crescer e multiplicai. Crescer em que sentido? Crescer no sentido de ser um bom homem, de ser um bom esposo, uma boa mulher, uma boa esposa, para que juntos no crescimento espiritual, no crescimento físico, numa maturidade, eles possam formar família. Lembrem sempre disso, uma coisa que a gente está muito na cabeça. Nossa função é amarmos como Cristo amou a igreja e gerarmos novos cristãos. Gerarmos num amor matrimonial filhos que são presentes de Deus. Quem é pai vai entender o que eu estou dizendo. Um filho é um presente, uma marca indelével de Deus na vida de um casal. É Ele quem nos dá. Os filhos são, às vezes eu costumo dizer que não são nossos, nós tomamos emprestado, né?
Eles são presentes que Deus dá para que a gente possa cuidar e fazer deles bons homens, boas mulheres, bons cristãos. Então, o matrimônio ele está intimamente relacionado com a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, o matrimônio é sonho de Deus, é vontade divina, é vontade de Deus que os homens chamados a esse sacramento. Lembrem, o sacramento do matrimônio também é um chamado, assim como o chamado do sacramento da ordem. O homem é chamado a cuidar da sua casa, a cuidar dessa eclésia doméstica, uma igreja doméstica. A primeira igreja, diz os papas, sempre os papas lembram isso, né? Um ênfase maior a São João Paulo II, com a Carta Familiaris Consórcio, né? Um documento pós-sinodal, lá da década de 80, e ele dizia sempre, esse é um santuário, vocês são chamados a multiplicar o amor dentro de casa, essas novas famílias. É um sonho de Deus, uma vontade divina. O amor, ele é sempre cristológico. O amor matrimonial é cristológico. Porque tem em Cristo o seu exemplo. Tem em Cristo o seu exemplo. Vejam a relação de Jesus com a igreja. Ele amou até o fim, até a cruz. Jesus ama a igreja e a ama sem ruga, sem marca. É um amor puro. Jesus é a ponte, é o que mostra esse amor e como deve ser o amor conjugal. É o exemplo de amor matrimonial. Vejamos que lá em Apocalipse 19, no versículo 7 ao 9, nós temos as núpcias do Cordeiro. Olha que interessante. O matrimônio está no início, onde nós lemos agora, Gênesis, capítulo 2. O início, o grande poema de Gênesis, é Deus mostrando que a sua criação é bela, que é feita no seu amor, no amor trinitário. Então, em Apocalipse, no final das Escrituras, nós vamos ter as núpcias do Cordeiro. É o próprio Cristo que se entrega totalmente à sua igreja, à sua esposa, à sua amada. É Deus quem se entrega. Vejamos também o que São Paulo fala em Efésios 5, de 25 a 33. Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. E Fabiana vai dar uma lidazinha para a gente agora. Efésios 5, 25 a 33. Maridos, tenham amor às suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la e purificá-la com o banho da água pela palavra, e para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem manchas nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, os maridos devem amar suas esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama a própria mulher, ama a si mesmo, porque ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Pelo contrário, lhe dá alimento e cuida dela, assim como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É grande esse mistério. Eu o digo, referindo-me a Cristo e à igreja. Em qualquer caso, cada um de vocês amem sua mulher como a si mesmo, e a sua mulher respeite o marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que nós falávamos agora, a Escritura vem nos afirmar. Maridos, amem a sua igreja como a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. O exemplo é cristológico, é Jesus o exemplo maior. Nós não podemos entender família, entender matrimônio,
fora do olhar ao Cristo que se entrega. E quantas famílias, quantos matrimônios se desfazem porque os esposos não olham para o lugar correto. Problemas todos nós vamos ter. Aquele que disser que no seu dia a dia, na sua rotina, não tem problema, ele mente. Mas o horizonte ao qual os esposos devem olhar juntos, seja na hora da felicidade, seja na hora da tristeza, dos tropeços, é Jesus Cristo. Entendia-se os primeiros cristãos, e até hoje também, que Jesus é o sol do Oriente. Então, antigamente, as primeiras igrejas cristãs eram construídas com os seus altares viradas ao Oriente, porque entendia-se que, isso é muito belo, na tradição cristã, que Jesus é o sol do Oriente, é o sol que a cada manhã ele levanta, ele traz a força, a energia, o clarão, o dia, a vida, floresce a vida pelo sol que dá o calor, pelo sol que ensina, pelo sol que mostra os tempos, o outono, o inverno, o verão, as estações. Para um matrimônio mais perfeito, é preciso que os esposos olhem para o Oriente, olhem para Jesus. Esse sol que nos ilumina, que joga, como a imagem lá atrás, de Jesus misericordioso, que nos ilumina com seus raios, sua água, seu sangue, jorrados do seu coração. É preciso que os esposos entendam que o lugar da morada espiritual deles dois é o coração de Jesus. É a procura da Santa Missa. Não existe uma família cristã, um matrimônio que seja santo sem a procura da Santa Missa, a procura da confissão, da penitência, a procura da comunhão no domingo, de estar inserido numa comunidade. Casais não vivem isolados, casais vivem na comunidade, crescem na comunidade, crescem no amor mútuo, sendo exemplo para os outros casais e também bebendo do exemplo dos outros casais. Nós fomentamos uma família, um espaço sagrado, como nós dizíamos. A primeira igreja, a eclésia doméstica, está dentro da nossa casa. Nossos filhos devem olhar no pai e na mãe, nos esposos, exemplos perfeitos de fé, não perfeitos de humanidade, mas de fé. Temos nossos defeitos, nossas quedas, né? As nossas dúvidas. Quantas vezes nós nos perguntamos: o que Deus quer de mim como marido, como esposa? Quer que a resposta às vezes é clara, nós não queremos às vezes entender, mas a resposta é clara. Jesus pede o nosso amor, a nossa confiança, que nós possamos dar as mãos uns aos outros e dizer que nós nos amamos. É isso. Deus espera de nós que nós bebamos na fonte, como aquela samaritana. E Jesus vai dizer: eu sou a fonte de água viva. É nele que nós olhamos. A família é regada e cresce a partir do momento em que nós olhamos para Jesus, o sol do Oriente. É Ele a nossa vida, a nossa força. Para quê? Para que, unidos em Cristo, nós possamos gerar vida. A vida é gerada a partir do momento em que esposo e esposa se amam e nesse amor está a presença de Jesus. Por que nós escutamos falar tanto na indústria do aborto? Tantas mulheres que abortam vidas que eram para ser sonhadas, amadas já no ventre. Porque, olhem, meus irmãos, atrás disso tudo está a falta de uma família. Está a falta de um matrimônio. Quantas jovens engravidam cedo,
não tem um companheiro, não tem a força da sua própria família de casa e procuram esse ato tão cruel. Quantos jovens engravidam meninas tão novas, né, que não tiveram, repito, a maturidade do crescimento. O que Jesus pede, crescer e multiplicar. É preciso, engraçado, que Jesus coloca primeiro, crescer. É preciso primeiro crescer na fé, se embasar, crescer como homem, crescer como mulher. Formar família é algo maravilhoso, mas é algo que precisa de maturidade. Maturidade na fé. Lindo quando os jovens, já desde cedo, nos encontros, ou até mesmo impulsionados por suas próprias famílias, procuram entender quem é Jesus, o que Jesus pede de cada um de nós. E eu faço essa pergunta a você agora. Como está o seu matrimônio, sua família? Vocês estão olhando para o sol do Oriente, que é Jesus? Vocês estão, nos momentos de dificuldade, colocando Jesus como centro, como o ponto de olhar, o ponto de apoio? Muitas vezes a vida não é fácil e nós fazemos como aqueles porcos dos evangelhos, olhamos para baixo. Né? Olhar para baixo é um sinal de estar perdido, de estar no pecado. Olhar para o alto é sinal de olhar para Cristo, olhar para Deus. Casais procurem olhar para Jesus. Fomentar nas suas casas uma família que esteja embasada no amor trinitário de Deus. Vejam, quando nós falamos em Trindade, o que nos ensina para o nosso casamento? O que nos ensina? A Familiares Consórcio também já falava nisso. Diz São João Paulo II. É no exemplo da Trindade. Deus, quando forma homem e mulher, lá em Gênesis, que Fabiana leu ainda agora, Gênesis 2, o início de tudo. Deus diz antes, em Gênesis capítulo 1, salvo engano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não podia fazer algo melhor por nós. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Deus nos fez com a capacidade de amar. Deus nos fez com a capacidade de formar família. Vejam, Deus não está só. Deus nunca esteve só e nunca estará só. Porque o nosso Deus é uno, mas é trino. Na Trindade, olhar a Trindade já nos ensina o que é uma verdadeira família. Porque na Trindade nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que une, que conversa. A conversa do Pai com o Filho é o Espírito Santo. E para que uma família ela não morra fadada ao não diálogo, ao silêncio, às brigas, às decepções, às ilusões, o que é preciso? Abrir-se ao Espírito Santo. Abrindo-se ao Espírito Santo, nós estamos nos abrindo e nos fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus. Quem permanece em Deus permanece no amor. Como diz João na sua carta. Olhando a Trindade, esse exemplo magnífico de família, Deus não é solidão. E Deus nos ensina que nós não somos solidão. Nós não somos sós. Nós temos que, olhando para o Espírito Santo de Deus, formar a nossa família. Esse diálogo que o Espírito Santo nos mostra é um diálogo de amor. No poema do Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6, o poeta diz o seguinte, né? Pede que a amada ou o amado grave a sua vida, o seu nome, do lado
do seu coração, no seu peito, do lado do coração, né? Seja gravado como um selo em seu coração. Se nós pegarmos Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, e fizermos uma ponte com Gênesis 2, nós vamos entender o porquê a mulher ser tirada da costela do homem, porque a mulher está gravada no seu esposo, e o esposo gravado na esposa como um selo de amor. O matrimônio é isso. O matrimônio é um selo de Deus. Mas é um selo em que são os próprios nubentes que dizem a Deus: sim, eu quero. É o único sacramento, viu, gente? Que não é o sacerdote ou o diácono que realiza, mas são os próprios noivos, os nubentes. São eles que são, diante de Deus, chamados a dizer sim. E aquele sim é plantar uma semente, como diz o Evangelho. Pequeno grão de mostarda, que é plantado naquele dia santo, onde marido e mulher dizem sim perante a Deus, para que formem uma família. Família e matrimônio caminham juntos de mão dadas e nunca separados. Pois bem, vejamos o que diz o documento que eu acho belíssimo, é a Lumen Gentium do Vaticano II, e lá no número 11 a Lumen Gentium diz o seguinte: os cônjuges cristãos, pela virtude do sacramento do matrimônio, pelo qual significam e participam do mistério de unidade fecundo, do amor entre Cristo e a Igreja, conforme nós lemos agora em Efésios capítulo 5. Ajudam-se a santificar um ao outro na vida conjugal, bem como na aceitação e educação dos filhos, e tem para isso, no seu estado e função, um dom especial dentro do povo de Deus. Veja, que coisa linda! Os cônjuges cristãos, pela virtude do sacramento do matrimônio, pelo qual significam e participam do ministério de unidade fecundo, de amor entre Cristo e a Igreja. Olhando para Jesus, que é esse exemplo, que doa-se totalmente à sua esposa, que é a Santa Igreja, nós, como casal, temos que, olhando para Jesus, nessa fecundidade de amor que é Deus, também doarmos uns aos outros a nossa vida. Que casal não quer isso? Que casal não deve olhar um para o outro e dizer, sim, nós nos amamos, não apenas pela carne, pela beleza que é efêmera e um dia passa, mas aquilo que, vendo muitos casais, às vezes, com seus 50, 60 anos de matrimônio, dizerem uns aos outros, eu te amo. Porque esse amor, ele muda conforme o tempo passa, mas é um amor que nasceu lá atrás, numa troca de olhares, e hoje é um amor fecundo, mergulhado totalmente no amor de Deus, no Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! E o documento continua a dizer, ajudam-se a santificar-se um ao outro na vida conjugal. O matrimônio é local, é poço fecundo da ajuda, que eu me santifique, que eu ajudo a santificação de Fabiana, e ela ajuda a minha santificação. Sejamos, eu me lembro mais uma vez de São João Paulo II, santos de calça jeans, né? Ele dizia isso para os jovens e digo isso para os casais também. Sejam santos, santos maridos, santas esposas que trabalham, que têm sua vida, que sofrem muitas vezes, que cansam, mas que encontram no esposo uma coluna de fé, que encontram na esposa uma coluna de fé. Que bonito é isso. Ser
um ao outro objeto de santificação. E continua também o documento, bem como na aceitação e educação dos filhos. Os filhos, repito, como já disse, são presentes de Deus. Aceitar o seu filho como ele é, com seus defeitos, agradecer a Deus as suas virtudes, ensinar a todo custo o que é o certo. Quantas famílias se perdem nisso? Quantas decepções, porque muitos pais, e eu já ouvi alguns dizerem que eu não me esforcei o que era necessário, o que era possível para ensinar a meu filho um caminho correto. Não se erra pelo excesso, se erra pela omissão. Falar de Jesus, falar de Deus, nunca é demais, nunca é excesso. Fale, mostre a Santa Missa, os sacramentos, uma vivência de uma família que procura, mesmo com suas dificuldades, somos humanos, temos as nossas quedas, temos os nossos pecados, mas nós procuramos sempre viver perto de Deus e educar os nossos filhos na fé. E continua, e tem para isso no seu estado e função um dom especial dentro do povo de Deus. Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 11. A nossa família, ela é geradora de uma sociedade que procura o que é certo. Vejam muitas vezes o que nós vemos no nosso meio social, famílias que estão destruídas, filhos destruídos, por consequência, uma sociedade destruída lá na frente. O inimigo de Deus não gosta da família. Dizia Padre Amorte, Gabriel Amorte, que o maior mal que nós podemos fazer ao inimigo de Deus é nos amar. E principalmente o amor esponsal. Pensem nisso. Como é importante se amar. Como é importante, como lá atrás aquela imagem, olhar no modelo da Sagrada Família, o modelo da verdadeira família, da família que ama. Quando Nossa Senhora mais precisou, José estava do lado dela, como um esposo guardião. Ele sabia, ele entendeu na caminhada de quem ele seria guardião, da mãe do Filho de Deus e do próprio Filho de Deus. José é o homem da virtude. Por isso eu chamo você, esposo, a olhar sempre para São José como um modelo de pai, de homem, um modelo de fé. Porque no momento que a esposa mais precisou, ele não a abandonou. No momento de dar à luz, quando todas as portas foram fechadas, a única pessoa que ficou com Nossa Senhora foi José, como um esposo fiel e guardião. E Maria? Maria é um dom de amor. Porque é a esposa por excelência. Maria sabe e entende que no seu seio forma-se o amor, que é o próprio Jesus. Maria é a mãe do amor. Dói muitas vezes encontrar pessoas que não têm esse amor por Nossa Senhora, que não têm esse amor por Maria. Devemos olhar para Nossa Senhora, você esposa, olhe para Maria como exemplo fiel de mulher, de esposa, daquela que na hora que Deus precisou, não que Deus precise, mas porque Deus assim o quis. Deus quis ser um de nós, sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações. Jesus foi homem em tudo, menos no pecado. Mas, sabendo disso, mesmo sabendo disso tudo, para a revelação de Deus e para que nós tivéssemos essa abertura ao que era sagrado, ele quis que Maria fosse mãe
de seu Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria é exemplo de sim, de fiat. Sim, faça-se. Maria deixa-se fazer nela a vontade de Deus. Para que você, esposa, para que você, esposo, veja nessa família, na Sagrada Família, a imagem da Trindade Santa que nos abençoa, que nos forma, que nos faz homens e mulheres melhores. Como diz o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele diz o seguinte, no número 121, o matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre uma unidade perfeita. É precisamente nisto que consiste o ministério do matrimônio. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. O sacramento do matrimônio nos faz dois ser um. Porque nós temos Jesus que nos une e nós somos apenas uma carne. O que um sente, o outro sente. A alegria da família passa por isso, por entender que Jesus é amor, é santidade, e que Ele nos mostra sempre o seu exemplo, o exemplo da Trindade Santa, para que nós possamos ser uma unidade, um só pensamento, um só coração, um tijolinho que forma a igreja, mas que junto forma o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo místico, que é a Santa Igreja, a sua esposa. Nós desejamos a você uma semana realmente maravilhosa, essa semana que nós celebramos a Semana Nacional da Família, né? O tema deste ano é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, está lá em Josué 24:15. Faça com que sua casa seja um exemplo de servidão a Deus. Nós somos os seus colaboradores para formarmos esse reino tão bonito que é o reino de Deus. Jesus nos chama sempre à formação do reino. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está conosco e é o próprio Jesus. Uma semana maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora esteja conosco e que nós nos amemos como esposos verdadeiramente mergulhados no dom do Espírito Santo de Deus. Até lá e uma boa semana. Boa noite. Tchau. Tchau.